E o tema do vídeo de hoje é dinheiro versus propósito. No vídeo anterior dessa série sobre propósito, a gente falou um pouco, né, sobre o que é propósito, o que é propósito, o propósito em empreender, né, que se trata disso também, alinhar o nosso propósito ao empreendedorismo, né. Então, cara, o que eu quero dizer para você nesse vídeo, dinheiro versus propósito? O mundo, né? Quando eu digo mundo, é a sabedoria dos homens, né? A sabedoria dos homens, ela diz o seguinte, que você tem que encontrar algo, né, durante a sua vida aí, o mais cedo possível, né? Você tem que encontrar algo, tem aquele famoso 3 círculos, né? Vou colocar na tela para você entender o que eu tô falando. O primeiro círculo seria algo que você conhece, né? Algo que você tenha conhecimento. Então, é o primeiro círculo. No lado, eles colocam lá algo que você é bom, né? Que você tenha habilidade para fazer. Talvez um dom natural, talvez alguma facilidade para você aprender. E por último, no terceiro círculo, é algo que dê dinheiro. Para quem? Para você. Então, tem muitas coisas assim que divergem um pouco disso, que diferenciam um pouco desses três círculos que eu falei para você, mas geralmente é nesse padrãozão aí. Mas, o que eu digo sobre isso? Como a gente está falando de propósito aqui, sempre baseado na palavra de Deus, é uma coisa muito importante você entender que esses 3 círculos, eles dizem sobre você, ou sobre mim, né? Quem está fazendo ali. O primeiro círculo é algo que eu tenha conhecimento, ou seja, eu. Segundo círculo, algo que eu gosto de fazer, ou seja, eu. E o terceiro, algo que seja lucrativo, que dê dinheiro, ou seja, para mim, né? Eu. Então é sempre eu. E isso acaba contradizendo muitas coisas, muitos princípios bíblicos, né? Até que Jesus fala ali, né? Pra gente negar a si mesmo, pra gente negar os nossos desejos para viver os propósitos de Deus. Aqui eu não tô falando para você encontrar um propósito que seja seu. E isso é algo muito louco, né? Porque geralmente o mundo, né, a sabedoria dos homens, o que eles querem? Que você encontre algo para você, né? Algo para você. Então isso está muito alinhado com o ego, está muito alinhado com o orgulho. Hoje em dia, a principal ferramenta do inimigo, e eu não vou falar nem hoje em dia, acho que sempre foi isso, não é adorar, né? O diabo ele não chega para você e fala, me adore. Ele chega para você e fala assim, se adore. Então isso é algo completamente que está desalinhado com as escrituras. Jesus fala assim, né? Quando perguntam para Jesus qual é o maior dos mandamentos, Jesus fala assim, né? E os mandamentos ali para os judeus ali eram vários, né? Não eram só os 10 mandamentos, né? Tinham a lei dos judeus ali, que eram mais 600 leis ali. Mas Jesus fala que é o maior deles, né? É amar a Deus com todo o entendimento, com toda a sua força. Mas o que Jesus ele espera de nós, né? O que Deus espera de nós? Que nós coloquemos Ele sobre todas as coisas do mundo, sabe? Que a gente ame a Ele sobre todas as coisas. Então, para você, se você quer um propósito para você, pergunta para Ele, aquele que te criou, aquele que sabe tudo sobre você. Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Ele é presciente, Ele sabe as coisas antes de acontecer. Não só sabe tudo, mas Ele sabe antes de acontecer. Então, cara, por que de vez você gastar sua vida pesquisando, né, procurando, caçando um propósito que seja só para você? Por que você não pergunta para o seu Criador? Então, a gente já vai falar sobre dinheiro nesse processo, né? E, cara, isso é uma coisa que tinha muito lá dentro de mim, muito antes de eu conhecer o Evangelho, né? Eu começava a fazer planos de crescimento para minha empresa e, cara, aquilo ali não fazia sentido, porque parecia que só eu ia me tornar rico, digamos assim, só eu ia prosperar. E as outras pessoas, sabe? Ficava uma coisa muito vaga e eu perdi interesse logo por aquilo, sabe? Por quê? Porque eu buscava o dinheiro, a prosperidade. Então, a mensagem de hoje é para você parar de buscar pelo dinheiro. E eu sei que é algo muito complicado porque vivemos no mundo capitalista, nós temos, né, os nossos desejos, nós buscamos sempre proporcionar mais conforto, mais segurança para nossa família. E eu sei que, cara, isso tem que ter dinheiro, né? Só que tem outro lado também, sabe? Porque Jesus, em algumas parábolas, né, algumas passagens dele, ele fala que a gente não precisa se preocupar, né, com o que comer, o que vestir, porque Deus, o nosso Pai, Ele providencia isso. Então, o que a gente quer mais além disso, sabe? E eu comecei a refletir sobre isso.
E, cara, a conclusão que eu cheguei dentro de mim, tá? Não, isso não se aplica, né, a todo mundo, né? Cada um tem que fazer uma autoanálise. Que eu era desesperado por causa do dinheiro. Eu tinha o dinheiro como meu Deus. Eu colocava o dinheiro muitas vezes acima de Deus na minha vida. Então, eu percebi isso, né, durante, né, eu creio que nem seja pelas minhas forças que eu descobri isso, foi uma revelação do próprio Deus na minha vida, né? Só que eu comecei a lutar contra isso. E eu percebia que eu não conseguia sozinho. Então eu comecei a clamar, eu pedi para Deus nas minhas orações que mudasse o meu coração, sabe? E cara, ele tem me atendido, sabe? Acho que é um processo, né, de mudança, não acontece da noite pro dia, mas eu entendi muito claramente que era para eu parar de buscar a prosperidade. No último vídeo, né, sobre prosperidade, sobre empreendedorismo e propósito, eu falei um pouco do meu sonho, que eu tive um sonho onde eu via Deus falando ali para mim, para eu parar de buscar a prosperidade, sabe? E, cara, depois desse dia eu comecei, né, foi por isso que eu falo que foi uma revelação, porque depois desse dia que eu comecei essa mudança na minha vida, né, clamar a Deus para mudar o meu coração, porque meu coração realmente tinha um dinheiro sobre até mesmo acima de Deus, né. Jesus diz, numa passagem, vou deixar aqui embaixo para vocês lerem, que não se pode adorar dois senhores ao mesmo tempo, porque ou você odiará um e amará o outro. Você não pode servir a esses dois senhores, ou seja, não dá para servir a Deus e às riquezas. E ele coloca a riqueza num patamar de Deus, sabe? É claro, de forma figurada, de forma que o dinheiro é tão poderoso, digamos assim, a energia do dinheiro, que as pessoas colocam ele no mesmo patamar do Criador. E não pode ser assim, é isso que ele está falando, né? Se você quer descobrir o seu propósito por causa do dinheiro, eu acho que já começou aqui a sua jornada de autodescoberta, né? A sua jornada de descobrir se o dinheiro está acima do próprio Criador, né? Do próprio Deus. E o que eu recomendo para você, se você perceber isso, obviamente, clamar para ele mudar o seu caráter, mudar o seu coração. E muitas vezes a gente começa eu mesmo, gastei muitos anos, muito tempo da minha vida tentando descobrir quem eu era, né? Mudando um pouco de assunto aqui, mas ainda sobre propósito e dinheiro, calma aí que você já vai entender. E, cara, eu gastei muito tempo tentando descobrir quem eu era. E até mesmo depois que eu conheci o Evangelho, eu começava a ainda querer descobrir quem eu era, né? E, cara, eu descobri que não se pode encontrar alguém perdido. É como se fosse um perdido procurando um perdido. Então, cara, eu descobri que quando eu encontro a identidade de Deus, eu encontro a minha. Então eu paro de buscar, né? Eu paro de buscar a minha identidade. O que eu perdi, né? O perdido aqui. Eu começo a buscar aquele que me criou, aquele que não está perdido. E esse é um processo muito longo, porque quanto mais a gente descobre de Deus, essa pelo menos é a minha crença, né? Quanto mais a gente descobre de Deus, quanto mais a gente ama Ele e descobre Ele, menos as coisas do mundo têm sentido, sabe? Então, cara, começa a procurar Deus, sabe? Começa a pedir direcionamento para Ele, começa a clamar: Deus, como que eu posso amar a Ti sobre todas as coisas? E dessa forma, Ele vai te mostrar os caminhos. Fique atento, né, a tudo que acontece na sua vida a partir do momento que você clama com esse clamor, com esse pedido para Deus. Começa a prestar atenção, que Ele vai te direcionar. E uma das formas, é claro, é você estudar as Escrituras, que é a palavra de Deus, sabe? A Bíblia, ela foi escrita por homens, mas sempre direcionado por Deus, sempre com inspiração do Espírito Santo de Deus. Então, aquilo ali que está escrito na Bíblia tem aplicações práticas para mim e para você. Tem aplicações personalizadas para mim e para você. Então, começa, cara, a estudar as Escrituras, sabe? Começa a ouvir as pregações. Diego, eu não consigo ler, eu leio, eu não entendo nada. Começa a ouvir as pregações, sabe? Começa a ouvir as interpretações de pastores, por exemplo, que já estão na caminhada há mais tempo. E depois, ao mesmo tempo, ali você começa a fazer os seus estudos próprios. E você vai conhecendo mais sobre Deus. O fato é, todo mundo nasceu para ser rico, né? Voltando ao assunto de dinheiro para prosperidade. Eu creio que não. Sabe, eu creio que não. Eu creio que a partir do momento que nós colocamos o nosso destino, o nosso propósito em Deus, sabe? E Ele revela o propósito que Ele tem nas nossas vidas, o dinheiro não importa mais. Então, eu abdiquei dos meus sonhos. Eu tinha muitos sonhos grandiosos, eu falei no último vídeo. Eu tinha sonhos grandiosos, mas, cara, eu desisti de tudo. Tudo.
tudo para viver os propósitos de Deus. E se não tiver dinheiro envolvido, se não tiver abundância financeira envolvida, tudo bem, né? Então a relação que eu faço hoje entre dinheiro e propósito é que, sabe, não tem uma relação. Você entende? Não existe mais uma relação para mim. A gente vive buscando a prosperidade e Jesus também fala que pra gente colocar os nossos tesouros onde a traça e a ferrugem e o ladrão, né, ele não rouba. Esse lugar não é nesse mundo, não é nesse mundo físico, porque é como se você deixasse uma enorme fortuna e você morresse e a herança, né, esse dinheiro você não leva consigo, né, para onde você vai depois da morte, digamos assim, né? Se você vai para o céu, por exemplo, lá dinheiro não existe, sabe? Lá as ruas são de ouro. Então, cara, não existe dinheiro lá. Porém, existem algumas riquezas que você pode acumular, né? E Jesus diz, colocar as riquezas nos céus, onde a traça, a ferrugem, né? E o ladrão não rouba, não pode roubar. O que é esse tesouro no céu? Eu acredito, lendo as escrituras, estudando as escrituras, ouvindo as pregações que eu escuto, são almas, né? São obras. As coisas que você faz aqui, em nome de Jesus, nessa terra, enquanto você vive, elas se transformam, elas acumulam riquezas lá nos céus, que é onde realmente importa, que é onde nós vamos passar a nossa eternidade. Então a gente fica preocupado muito em acumular dinheiro, riquezas aqui nessa terra. E tudo isso aqui, cara, tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui vai embora. Ou fica aí, estraga, ou você deixa na mão de, sei lá, filho, e ele estraga, ele acaba estragando, entendeu? Eu acredito nisso. Essa mensagem que eu queria transmitir para você até aqui, se você ficou até aqui, parabéns, cara. E eu te convido a estudar sobre isso, sobre acumular riquezas no lugar que realmente importa, que é lá em cima, cara, com o nosso Senhor Jesus. Te vejo então no próximo vídeo. E é isso, eu fico por aqui, valeu!